Estudar é coisa de gente burra e eu quero te mostrar nesse vídeo porque, cara, você ficar, seja lendo um livro ou qualquer coisa do gênero, tá na verdade mais te atrasando do que fazendo você evoluir intelectualmente. E eu quero que esse vídeo ele tenha uma grande utilidade na sua vida, pois aqui nesse canal, como você provavelmente deve saber, eu tenho a intenção de formar uma efetiva geração de jovens ambiciosos empreendedores que não dependem do sistema para conseguir construir a vida que querem e também fornecer a educação pela qual as escolas não fornecem às pessoas no nosso país e apresentar o que elas não querem que você saiba, porque para o Estado é muito mais interessante te manter pobre, dependente e burro do que formar uma pessoa independente, uma pessoa rica e uma pessoa. Esqueci o que eu ia falar, mas beleza, eu acho que você entendeu. Então, eu quero justamente fazer o oposto que o Estado quer que você seja. Eu não quero que você seja mais uma estatística. E é por isso que eu criei esse canal aqui. Então, vamos ao que interessa. Por que estudar é coisa de gente burra? Primeira coisa, estudar muitas das vezes é uma grande zona de conforto. Por quê? Porque muitas pessoas, ao invés de querer pegar um conhecimento que ela pegou e botar em prática, ela vai querer simplesmente pegar e estudar mais e mais e mais e mais e mais. E entra num estado que a gente chama de obesidade mental. E o que é obesidade mental? Ela tem tanto conhecimento ao ponto que ela não consegue assimilar as ideias que ela tem na mente dela para pôr um projeto, algum negócio em prática. Então disso ela fica estagnada e não consegue fazer dinheiro, mano. Eu, por exemplo, nesses dias me chamou um inscrito no canal, não vou falar o nome, obviamente, eu sempre vou manter o sigilo aqui para todo mundo. Mas em resumo, ele me explicou a situação dele, falou, cara, eu acho que ele é editor de vídeo, não lembro ao certo, mas em resumo, ele falou que, cara, ele comprou curso de edição, comprou curso de venda, comprou curso de inglês, curso de não sei o quê. Só que assim, e ele falou, tipo, e eu perguntei, ele queria fazer algum tipo de investimento, sei lá, botar anúncio pra rodar, e falei, tá, mas hoje tu tem quanto de caixa pra poder investir nisso aí, só pra eu também poder te direcionar melhor do que eu faria no teu lugar e tal. E ele falou, tipo assim, pô, tô zerado. E ele logo falou que, tipo, pô, o curso de venda, por exemplo, que ele tinha comprado era muito bom, que ele ficou pica, que ele pegou um monte de gatilho mental. E eu simplesmente respondi pra ele, cara, se realmente o curso fosse tão bom e tu tivesse dominado tão bem, tu não tava zerado, tu não tava com conta bancária zerada, mano. Tá ligado? Não existe vendedor foda que tá com a conta bancária zerada, sabe? Tipo, óbvio que existe. Existe, tipo, um cara que quebra. Quebra, mas depois se consegue se reerguer. Mas nesse caso aí, em resumo, ele só botou dinheiro em conhecimento, 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 que sim, é importante você ter educação. Entretanto, ele não soube utilizar isso. E daí que vem a diferença entre você ser inteligente e você ser sábio. O cara que é inteligente, por exemplo, ele ele vai querer saber de tudo. Ele vai querer aprender tudo, entender como as coisas funcionam. Um cara que é sábio, ele vai buscar estudar aquilo que exatamente vai levar ele mais próximo para o objetivo dele. E no mais, o que ele não domina, o que não for do interesse dele, beleza, ele paga outra pessoa para fazer, deixa outra pessoa fazer, chama outra pessoa para o projeto, pois ele sabe muito bem que sua energia é limitada. E então, cara, esse que é o ponto, tá? E, de verdade, quanto mais tu estuda, mais inseguro você é consigo mesmo. Isso significa que você tem muito a necessidade de aprovação, você tem muito medo do erro, tá? E normalmente pessoas que têm muito medo de errar são pessoas que têm medo da crítica alheia. Então, ou seja, necessidade de aprovação. Então, se você não quebrar isso, cara, você está sendo burro. E por mais que você esteja colocando dinheiro em treinamento, em curso, mastermind, cara, se tu não ajeitar isso aqui e tu não botar grana pro teu negócio, ou seja, em alavanca, tu não vai sair do lugar, mano. Acredite se você quiser, isso não vai fazer diferença alguma para você. Então, foque em executar as coisas. E se você for realmente para analisar, a maioria dos grandes empresários, bilionários, seja lá o que for, a maioria deles, muitas das vezes, cara, nem sequer tem, tipo, ensino médio completo, muitas das vezes, sabe? Tipo, então, assim, é óbvio que muitos são herdeiros e tudo mais, mas, tipo, porra, cara, convenhamos, assim, não é só tu simplesmente herdar uma empresa e foda-se. Se tu não sabe gerenciar aquilo aí, se tu realmente não se empenhar, cara, a empresa quebra, velho, sabe?
Então, os caras tem um mérito deles também. Por mais que tu não ache, mas tem, sabe? Para de ser invejoso, cacete. Mas assim, qual que é o ponto? Tá? Se tu for realmente parar pra ver esses caras, por mais que sim, ainda eles estudem, porque é importante você se educar, eles aprendem muito mais na prática e botando a mão na massa do que propriamente estudando. E eu quero que você entenda o princípio 80-20, ou seja, o 20% das ações que vão gerar 80% dos resultados. Eu quero que você entenda o seguinte: quando você está lendo um livro, você está assistindo uma aula, você está vendo um curso, seja lá o que for, você está adquirindo informação. Beleza? Entretanto, informação é algo que você esquece. Igual, por exemplo, você saber a data de aniversário de algum amigo distante teu é uma informação que tu facilmente pode esquecer. Entretanto, conhecimento você não esquece. Se você aprende a vender uma vez, você nunca mais vai esquecer. Eu, por exemplo, eu produzo beats desde os 14 anos de idade. Se eu abrir o FL Studio, eu ainda assim consigo desenrolar. Por mais que já não é mais minha profissão. Por quê? Porque virou conhecimento. E eu quero que E como é que você vai realmente desenvolver o conhecimento? Seguindo o princípio 80-20. 20% do teu estudo, irmão, tem que ser em tu adquirir informação, tu vê aula, enfim. Os outros 80% tu coloca em prática. E daí sim tu tá estudando de fato. Aí é estudo. Coisa que a escola não ensina. Por exemplo, cara, eu mesmo, né? Eu terminei a escola, tipo, pô, terminei o ensino médio ali e tal. Só que eu, por exemplo, pô, fiquei da primeira série até o terceiro ano do médio. Então foram 12 anos. Cara, eu não lembro de porra nenhuma que eu vi na escola, mano. Nada. Por quê? Porque é só informação, velho. É só informação, estilotam de informação. E eles não passam conhecimento pela qual você vai aplicar no seu dia a dia. Então, ou seja, não tem a repetição daquilo. E quando não tem repetição, e principalmente importância, obviamente que teu cérebro ele vai apagar isso, sabe? Teu cérebro é como se fosse um HD. Ele nasce limpo, vazio. Entretanto, é você que vai preenchendo esse papel em branco, você que vai rabiscando. Então, assim, cara, não seja idiota ao ponto de só querer lotar de texto e no fim tu não ter nada prático. Até porque, cara, se você ainda não tocou um negócio, alguma parada assim, você vai perceber isso. Mas, cara, quando você vai botar as coisas em prática, tu vai perceber que vai acontecer imprevistos que, cara, tu nem cogitava nos teus planos acontecer. Por mais que tu planeje com antecedência os erros que possam surgir, tu vai perceber que, cara, vai acontecer coisa que, tipo, mano, não tava no planejamento, tu tem que corrigir, sabe? E como é que tu vai corrigir? Mano, fuçando, testando, chamando pessoas que já passaram por esse mesmo problema. Então, cara, é isso, sacou? Espero que esse vídeo tenha tido grande utilidade para você. Se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você quer começar o seu negócio digital, me chama lá na DM do Instagram, Yuri Lucardo. Eu tenho uma visão muito massa para te passar. E eu quero realmente ver a galera aqui desse canal fazendo muito dinheiro. Então, no mais, tamo junto. Qualquer coisa, fico à disposição. É nóis.